A mí me toca moderar el panel más difícil, me dijeron, porque en realidad tenemos una enorme oportunidad, porque tenemos dos palestrantes, dos panelistas de mucho fuste, muy prestigiosos, pero además tienen expertise muy diverso entre sí. Gustavo es jefe regional de Embrapa, es jefe territorial de Embrapa, es fitotecnista, se dedica a la productividad, se dedica a aspectos muy vinculados con la propia producción y con la productividad, que es una de las principales, si no la principal, fuente de competitividad de nuestra agricultura en general. Y Daniela se dedica a la economía organizacional, podríamos decir, es abogada y tiene una característica muy relevante. Tiene una empresa que está compuesta por 3 mujeres, a mí no me gustaría trabajar allí, o capaz que sí, no sé. Pero se dedica a organizar cooperativas, a mejorar su capacidad competitiva y a desarrollarlas e insertarlas en el mercado. Entonces vamos a tener 2 presentaciones que son muy ESG al fin del día, ¿no, verdad? Porque si la competitividad depende de la sostenibilidad, tanto ambiental como social, como de la gobernanza y como de la economía, aquí tenemos 2 grandes representantes que nos pueden ilustrar respecto a los caminos a seguir en los próximos tiempos. Muchas gracias por estar. Adelante, Gustavo, que te tocó arrancar primero. Maravilha, obrigado. Graças, Martim. Não vou arriscar falar-me portunhol, então vou falar em português. Prometo não falar muito rápido ou tentar não falar muito rápido, porque temos pouco tempo para muitos assuntos, né? Bom, essa é a nossa unidade, a Embrapa Territorial, uma das 43 unidades descentralizadas da Embrapa, espalhadas em todo o território nacional. E eu quero falar um pouquinho sobre o histórico do Brasil. Não dá para a gente falar hoje do Brasil, como ele tem parte de sua segurança alimentar e parte de sua sustentabilidade hoje, sem contar um pouco do nosso histórico. E esse histórico passa por um momento de gravíssima insegurança alimentar, onde o Brasil era o maior importador líquido de alimentos do mundo, porque não tinha uma tecnologia para a produção de alimentos desenvolvida para encarar dificuldades como é o clima tropical, a presença de uma agricultura tecnificada dentro dos trópicos. Essa era a nossa realidade, onde o produtor mais tecnificado tinha um trator como esse, mas a grande força motriz do Brasil ainda era a tração animal. Esse aqui, por exemplo, é um dia de campo dentro de uma das principais universidades do Brasil, onde se ensinava como manejar as máquinas agrícolas com tração animal. E isso só foi superado graças à visão de alguns grandes brasileiros, como Alisson Paulinelli, que está aqui na foto, como o Dr. Eliseu Alves, que foi o 2º presidente da Embrapa, que tiveram uma ideia genial. Mandaram quase 1000 jovens recém-formados do Brasil para os 4 cantos do planeta para entender a agricultura do mundo. Voltaram esses 1000 jovens para o Brasil e, ao lado dos produtores, ombro a ombro, suando e sangrando juntos, desenvolveram soluções tecnológicas para superar as grandes diversidades da produção de alimentos, fibras e energia no Brasil. Isso deu certo, fazendo um paralelo incrível, onde conseguiu-se um novo modelo de produção agropecuária para a faixa tropical do planeta. Melhoramos plantas, geneticamente, como é o caso da soja, que hoje pode ser cultivada até em latitude 0. Melhoramos mais recentemente o trigo, que era uma planta extremamente de climas subtropicais, e hoje já é plantado também no Brasil Central. E melhoramos também animais. Se hoje Noé, a gente tivesse uma nova enchente planetária e Noé tivesse construído uma nova arca, precisaria ter um cômodos a mais para novos animais que foram desenvolvidos geneticamente por melhoramento genético no mundo todo, e a Embrapa participou desses processos, como é o caso do gado girolanda. E essa nossa unidade na Embrapa Territorial, eu não trabalho com genética, nem com fertilizantes, nem com sistemas de produção. Eu trabalho com dados, fazendo uma transformação de número para informação para apoiar a tomada de decisão.
É a única unidade da Embrapa criada por um decreto presidencial para que nós conseguíssemos aumentar a competitividade e a sustentabilidade do agro por meio de ações de inteligência, gestão e monitoramento dos nossos territórios. Isso é o que nós fazemos no dia a dia, é filtrar esse imenso volume de dados e entregar para a sociedade a informação correta, precisa, no momento certo para a tomada de decisão. Para isso temos os melhores computadores, os melhores softwares, mas principalmente uma equipe pequena, enxuta, mas altamente capacitada para resolver problemas da sociedade. E aqui eu vou falar um pouco especificamente sobre o tema da sustentabilidade, como a gente pode medir a sustentabilidade no caso do Brasil, por exemplo. O primeiro tema que nós fazemos são as áreas protegidas. É um conceito internacional que leva em consideração os parques nacionais e as áreas indígenas, que são as populações tradicionais. Quando nós somamos todos os decretos que o Estado brasileiro fez para proteção das áreas de vegetação nativa, nós temos 30% do Brasil, ou seja, 259 milhões de hectares de áreas protegidas, segundo um conceito internacional da UNEP, da IUCN e da própria FAO. E a gente pode comparar isso com outros países. Então, pegando os países com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, que são os grandes países do mundo, o Brasil protege do seu território 3 vezes mais. E levando em consideração a média do mundo, de todos os países do mundo, que é 15% de áreas protegidas, o Brasil protege o dobro e não conseguimos comunicar isso para a sociedade brasileira, nem para a comunidade internacional com clareza, para mostrar que estamos fazendo o nosso dever de casa na proteção das nossas áreas. E essas proteções de áreas, principalmente do bioma Amazônia, o bioma de maior biodiversidade do planeta, enquanto a Austrália, nossos amigos australianos, protegem o Outback, a China, boa parte do deserto da China, a Rússia, boa parte da Sibéria, os Estados Unidos, o norte do Alasca, e, o mais bacana, a Argélia protege o meio do deserto do Saara. Não que essas áreas não sejam de interesse também de proteção, mas o Brasil protege o bioma de maior pressão do mundo. Além disso, nem só de áreas protegidas vive o Brasil. No Brasil, nós temos o Código Florestal Brasileiro, que diz que as propriedades devem destinar para a preservação do meio ambiente de 20% a 80% da sua propriedade. Isso, cada produtor rural tem que fazer um cadastro online e dizer quais são as áreas que ele destina para a preservação da vegetação nativa dentro dos seus imóveis. E a Embrapa Territorial trabalha com esses dados, juntando propriedade por propriedade, município por município, fazendo esses cômputos para chegar nesses verdadeiros corredores de biodiversidade dentro de cada propriedade rural, fazendo com que a biodiversidade seja preservada e também os caminhos das aves, os caminhos da fauna, as águas, os recursos minerais, todos eles preservados pelos produtores. Quando totalizamos isso no Brasil, dá 282 milhões de hectares dedicados à preservação da vegetação nativa pelos produtores rurais, dentro dos seus imóveis. É cerca de 33% do Brasil. Aí, quando nós juntamos o que é protegido pelo Estado brasileiro, pelo governo, e o que é preservado pelos produtores rurais, pela iniciativa privada, nós juntamos esses dois dados, dá 66% do Brasil dedicado à proteção, preservação ou conservação da vegetação nativa. Ou seja, uma área que supera 48 territórios da Europa. É a Europa inteira, menos a Rússia, né? A Rússia, a gente não mexe com eles, que eles são meio complicados. Tá? Mas esse é o retrato do Brasil. É um retrato que o Uruguai poderia fazer. Deixaram fora a Rússia para não ter problemas bélicos. Exatamente. Esse é um retrato do Brasil. Nós chamamos isso de green card da nossa agropecuária. Nós podemos levar isso em qualquer fórum internacional e debater sobre esse gráfico que fala sobre o que é protegido, o que é preservado, o que está conservado, que são as áreas em verde, e o quanto nós temos de pastagem para a produção de gado, de bois, bovinos, e o quanto temos de lavouras plantadas. Então, tudo que o Brasil planta e colhe, em 9% do território, já contando com a silvicultura de florestas nativas. Então, 30% do Brasil é para produção e 66% para preservação ambiental. E esse é um mapa que fica dentro da sala da Presidência da República do Brasil. Então, dentro da Presidência da República do Brasil, existe esse quadro, onde qualquer visitante, quem vai visitar a Presidência da República do Brasil, pode encontrar esse mapa com esses dados sempre atualizados lá. Agora, sobre segurança alimentar. Meu tempo já está acabando, mas vai ser bem breve. Tem 3 jeitos de aumentar
produção de alimentos, seja aqui no Uruguai, seja no Brasil, seja em Bangladesh. Ou nós aumentamos a área cultivada, ou aumentamos a produtividade, ou intensificamos o uso da terra. Eu vou dar aqui alguns exemplos de cada uma dessas. Primeiro, aumentar a área cultivada. Isso é um problema. A legislação europeia hoje tem restringido que novos países pratiquem desmatamento para aumentar a produção de grãos, então temos que usar isso com muita inteligência. Inteligência territorial estratégica, zoneamentos. O Brasil tem 2 tipos de zoneamentos específicos para isso, o zoneamento de risco climático e o zoneamento ecológico-econômico, mas temos mecanismos de compreender essa dinâmica e, necessitando a abertura de novas áreas, que seja feita com inteligência. Áreas aptas, áreas próprias, que não tenham passivo ambiental a longo prazo. O segundo, aumento da produtividade de cada uma das culturas, ou seja, aumentar a produtividade da soja, do milho e de cada uma delas. E temos feito isso com algum sucesso. Nesse caso específico, eu trago os dados do aumento da produtividade da soja no Brasil. Se nós tivéssemos a mesma produtividade da década de 70, precisaríamos de quase 70 milhões de hectares a mais para produzir a mesma quantidade que produzimos hoje. Ou seja, poupamos uma França e uma Irlanda de desmatamento graças à ciência aplicada aos produtores rurais. E o mesmo acontece com a pecuária. Veja, a linha aí azul é a área de pastagens no Brasil. Veja que ela está caindo dentro dessa série histórica de 90 até os anos 2000. Por outro lado, a produção de gado, o número de rebanho do Brasil, tem crescido dentro dessa série histórica também. Então, cada ano que passa, o Brasil tem menos pasto. Cada ano que passa, o Brasil tem mais boi. Isso são ganhos de índices zootécnicos aplicados também na pecuária. E também temos uma diferença muito grande ainda entre os top farmers, os mais produtivos, e a média dos produtores rurais brasileiros. Então, se você reduzir essa amplitude entre a média e os melhores, você tem uma nova revolução verde. Então, nós podemos aumentar dessas 2 formas. E, por último, intensificar o uso da terra. A principal ferramenta que nós temos é a integração lavoura, pecuária, floresta. Na mesma área, cultivar grãos, cultivar pasto e ter carne, e também ter uma floresta plantada para a recuperação da vegetação nativa. E também o uso da irrigação, que pode ser muito estimulado no Brasil e no mundo. E existe uma política pública, até a colega Renata Miranda está aqui, foi uma das idealizadoras dessa política pública, que é o mapeamento e identificação de pastagens degradadas com potencial de conversão. Então, é pegar áreas que estão degradadas e convertê-las em áreas altamente produtivas. Então, nós fizemos todo o mapeamento do potencial dessas áreas e vimos que existe mais de 40 milhões de hectares no Brasil em áreas um pouco degradadas, mas que têm potencial para cultivo, para agricultura. E, por fim, só para dar alguns números da segurança alimentar, esse é o comércio mundial de alimentos, em 2023, alcançou um número de 2 trilhões de dólares, representando cerca de um crescimento de 7% anual. E o Brasil, aquele país que importava alimentos até pouco tempo, hoje se tornou o 2º maior exportador de alimentos, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas tivemos um dado interessante. O continente americano é o único dos continentes que tem um exportador líquido, ou seja, é o único continente que mais fornece do que compra alimentos em todo o planeta. E isso tem razão de ser, porque temos grandes países, como é o caso do Brasil e a Argentina, que são os maiores exportadores líquidos de alimento. Ou seja, no balanço entre importação e exportação, nós temos um saldo muito positivo, e o Uruguai tem o maior percentual, em termos percentuais, é o país que mais contribui com esse superávit dentro de uma balança comercial entre todos os países do globo. Temos problemas também. O Brasil tem um problema muito grande de dependência de insumos. Então, isso não é segurança alimentar, mas sim soberania alimentar. Nós temos toda a nossa cadeia trabalhando a favor e não só a produção, que é a ponta final. Tá? E também, dependendo desses insumos, temos que ter alternativas para a gente conseguir adquirir, principalmente fertilizantes, a preços competitivos. E também não depender de apenas alguns clientes. Né? Nós somos muito dependentes da China hoje, precisaríamos diversificar muito mais os nossos países parceiros. Mas a última mensagem que eu deixo é essa, que produção e preservação não são antagônicos. Nós estamos vivendo num mundo de dicotomias, né, de brigas entre polos, mas produção e preservação elas andam de mão dadas, com um objetivo fundamental que é a paz mundial. Martim, obrigado, eu fico à disposição para o nosso bate-papo aqui. Muchas gracias. Adelante, Daniel.
Bom, boa tarde. Para mim é um desafio enorme estar aqui no meio. Eu estou falando de social, da área social, da área humana. A gente trabalha atrelado à tecnologia, da Embrapa, tem o apoio do SEBRAE, mas o nosso trabalho é um desafio. Eu vou tentar inserir o trabalho do povo dentro do meu tema do painel. E aí eu vou falar um pouco do meu trabalho e do tema do painel. Bom, vamos lá. Eu vou falar de cooperativismo, pequenos produtores e acesso a mercados. Tudo isso gerando uma questão de sustentabilidade e segurança alimentar. Vou começar com um dado, contextualizando um dado. A FAO estima que até 2050 será necessário aumentar a produção em 70% para dar conta de toda a necessidade global e garantir essa segurança alimentar. A gente sabe do potencial da agricultura de escala, está todo mundo aqui entendendo essa questão. A gente sabe da importância disso, tanto para o Brasil quanto a América Latina. A produção do agronegócio brasileiro ela é responsável por alimentar aproximadamente 10% da população mundial. A gente sabe que isso vem acontecendo com uma melhora na eficiência do grande agronegócio, de uma tecnologia de ponta, de pesquisas e inovação, do apoio da Embrapa, o que reforça ainda mais a relevância do Brasil e da América Latina dentro desse contexto global. Mas, ao mesmo tempo, cria também uma grande oportunidade. E a gente entende que essa relevância poderia ser ainda maior se a gente envolvesse o maior número de famílias possíveis que já estão nessas áreas rurais, potencializando um contexto de agricultura sustentável, tanto econômica, quanto ambiental e quanto socialmente. A gente entende que a agricultura familiar, aliada ao cooperativismo, é um grande motor de transformação. Para nós, o cooperativismo ele não é apenas um modelo de gestão, ele é um modelo de vida, é sobre transformar produtores isolados em protagonistas e em uma economia colaborativa. Cooperativas bem estruturadas dão um poder de negociação, reduzem custos, promovem uma troca de conhecimento e criam um senso de pertencimento que vai além do econômico. Ele cria um tecido social resiliente. Então, não é apenas, o cooperativismo não é apenas um modelo produtivo, ele é um mecanismo estratégico para garantir sustentabilidade ambiental, mobilidade social e segurança alimentar. Os dados a gente acredita que a agricultura familiar é um grande guardião dessa segurança alimentar. Embora muitas vezes invisíveis aos olhos do grande mercado, a agricultura familiar ela é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, como feijão, milho, leite, batata, mandioca. Tudo isso, 70% disso vem da agricultura familiar no Brasil. Mas, em contrapartida do grande agro, que tem todas aquelas qualidades, a gente tem uma dificuldade. Quais que são as dificuldades desse pequeno produtor familiar? Acesso restrito à tecnologia e inovação, uma baixa produtividade, uma falta de formação técnica e uma dificuldade de acesso social. Por que a gente existe? A gente existe exatamente para melhorar isso. A gente une pequenos produtores em ecossistemas cooperativos. A gente estrutura essas cooperativas, tanto financeiramente
quanto administrativamente. A gente tem casos que os produtores vendiam containers para fora do Brasil abaixo do preço de custo. Eles têm dificuldade, inclusive, em emitir nota fiscal. Isso é um poder muito grande. Essas regiões elas têm um poder muito grande, mas elas têm falhas que são inacreditáveis. Então, chega um intermediário querendo comprar, vamos colocar, por exemplo, o mel. Paga 1 milhão por um container de mel. E os cooperados, como não têm esse conhecimento, vendem o container de mel, mas muito abaixo do preço de custo. Então, a gente encontra cooperativas extremamente endividadas, sem organização nenhuma, mas com um potencial muito grande de transformar aquela região. Então, a gente desenvolve cadeias produtivas através de produtos potentes e recorrentes. Vou fazer uma observação aqui que pode ser um pouco delicada, mas a gente não vai transformar uma região através de uma geleia de umbu. A gente precisa de um produto que tenha escala e seja recorrente. Então, a gente só trabalha com produtos que tenham escalabilidade e recorrência. E a gente organiza esse sistema para dar um ganho de escala e acesso ao mercado. As duas sócias fundadoras do Povo Lab vêm de uma história de varejo. Então, a gente tem a Ana Maria Diniz, que tem toda uma história de varejo. A família é dona de uma das maiores cadeias, de uma porcentagem, foi dona durante muito tempo de varejo. E a Gabi, que foi diretora do Carrefour por muito tempo. Então, a gente tem todo esse know-how para fazer essa inserção no mercado. Eu acho que, para nós, produzir é o primeiro passo, mas o verdadeiro desafio, a verdadeira oportunidade está em garantir que esses produtos cheguem aos mercados certos, com valor devido e com qualidade. Então, a gente, em todas as cooperativas, a gente tem um agrônomo responsável e temos também um engenheiro de alimentos, porque a gente visa desenvolver a qualidade desses produtos. Quando a gente chega lá, o produto é um produtinho. Ele não é um produto que vai ser aceito no mercado. Então, a gente tem toda uma cadeia, um caminho de desenvolvimento de produtos. A gente está fazendo isso tudo com fundo privado, então é um fundo nosso, somos as 3 sócias que estamos investindo nisso, e a gente acredita que isso é um negócio. Vou passar isso aqui, senão não vai dar tempo. Então, nós atuamos como um negócio. A gente não acredita no assistencialismo puro e simples. A gente sabe que o assistencialismo ele é necessário, mas ele não resolve o problema. Por isso, a gente precisa ser um negócio que gera lucro e dá retorno para realmente transformar todo esse ambiente cooperado. A gente faz toda uma curadoria, a gente identifica produtos potentes, a gente identifica produtos que tenham escala e mercado e, obviamente, recorrente. Só que, junto com isso tudo, a gente tenta impactar o maior número de pessoas vulneráveis envolvidas. A gente só atua em áreas de baixo IDH, então, normalmente, norte e nordeste do país. Esse é um dos nossos pré-requisitos para realmente transformar. Hoje, a gente já está em 8 cadeias produtivas, então, a gente está no milho, na Bahia. Esse número ali está errado. A gente já atinge hoje, com o milho da Bahia, que é um milho não transgênico, 4.000 famílias. A gente está com a tapioca e com a mandioca também na Bahia, o mel no Piauí, o cacau cabruca na Bahia também, no sul da Bahia, o licuri, caju e castanha de caju, leite de cabra e iogurte, queijo de cabra na Paraíba. E a gente está com um projeto novo agora, que é em parceria com a Tetra Pak, com outro grande
player de mercado, que é a produção de leite vegetal de Babaçu, na Baixada Maranhense. É um projeto, o produto deve ficar pronto e está nos mercados agora, entre o começo de 2026 e o final de 2025. E é um produto que realmente vai transformar muito, mantém a floresta em pé, em toda a região ali da Baixada Maranhense. Onde que a gente chegou? Quais são os mercados? Fora da exportação, claro, a gente está no Santa Luzia, no Saint-Marché, no Fasano, a gente fornece todos os produtos do Fasano, inclusive o mel, Mundo Verde, Varanda, são mercados premium. A gente decidiu entrar primeiro nos prêmios para fazer uma marca forte e depois entrar nos grandes mercados. Isso aqui é só uma contextualização. É só uma contextualização. O mel mesmo foi o nosso primeiro produto. É um mel orgânico de extrema qualidade, produzido no interior do Piauí por apicultores da Comap. E o que eu quero ressaltar é que a renda desse apicultor, dessas 600 famílias, já cresceu em mais de 25%. A gente tem uma rastreabilidade tanto pré do mel, quanto depois da renda do apicultor, inclusive em que o apicultor está aplicando essa renda. E o ganho da cooperativa, da Comap especificamente, cresceu em 508%, porque ele deixou só de exportar abaixo do preço de custo para ter um produto com forte valor agregado. Aqui é uma amostra dos produtos que a gente tem. Hoje a gente tem, nos 8 biomas, 20 produtos, e a gente tem uma marca, que é uma marca forte, que é a marca mesmo. Esse, na verdade, é todo o nosso trabalho. É um trabalho árduo, porque ele vai desde a produção até a inserção do mercado. A gente tem feito isso com capital próprio, mas para a gente crescer e atingir um número maior de pessoas, a gente vai precisar de abrir para o mercado, e a gente está aqui esperando e querendo opiniões e mentes conhecedoras, porque a gente realmente é muito pequeno ainda, mas a gente já está transformando a vida de mais de 13 mil pessoas. Obrigada por poder estar aqui e falar um pouco disso. Muchas gracias. En realidad, creo que hay un concepto central que creo que debiéramos rescatar en nuestra región, que es que no solamente la agricultura, todo el sistema agroindustrial, no solamente es responsable de la seguridad alimentaria de buena parte del mundo, sino que es responsable del crecimiento económico, de buena parte del crecimiento económico de nuestros países. O sea, atacar la pobreza en estos países sin el sistema de agronegocios sería muy difícil. Y la productividad de ese agronegocio es extremadamente relevante, como lo manejaba Gustavo, y la productividad del agronegocio depende de las unidades productivas que lo sustentan, y las unidades productivas que lo sustentan están basadas en personas que tienen recursos propios, que necesitan recursos adicionales, que necesitan integrarse en la cadena para agregar valor. Yo revisaba ayer unas cifras de Canadá, y en el agronegocio en Uruguay, más o menos el producto bruto generado por la agricultura se multiplica casi por 3,5, entre 3 y 3,5 en el valor generado para toda la sociedad. O sea, es relevante ese multiplicador, y es uno de los mejores multiplicadores de nuestra economía. Sin embargo, el agronegocio en Canadá logra multiplicar hasta 6,82 el valor de la agricultura. Todo ese proceso requiere inversión, requiere capital y requiere una fuerte
trabajar muy fuerte en la inversión también, en la inversión de marca. Hoy en el panel anterior veíamos lo que es la construcción de marca de las carnes de Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda, como un factor relevante, como un bien público relevante para la competitividad de las cadenas. Y el otro bien público relevante en la competitividad de las cadenas es cómo hacemos para insertar agricultores que necesitan recorrer ese camino de inversión y de incremento de productividad en la competitividad imprescindible para que estos países crezcan. Entonces, me parece que les voy a tirar una pregunta y desde su punto de vista, y en ese camino, en esa gran diferencia, esa gran variabilidad que hay entre las eficiencias productivas de las distintas unidades productivas, y desde el punto de vista de cada uno de ustedes, ¿cuáles se imaginan que son los desafíos más grandes que tienen nuestras agriculturas? El que quiera. Posso começar? Bom, eu acho que você, Martim, matou uma das principais charadas que nós temos hoje na agricultura moderna, que é deixar de segregar produtores entre pequenos e grandes, mas classificá-los, não segregá-los, mas classificá-los de acordo com 2 pontos. O primeiro, sua capacidade de investimento. E segundo, seu nível tecnológico. Cumpre a nós, da ciência, da academia, como pesquisadores, principalmente de um instituto público, como é o caso da Embrapa, gerar tecnologia para todas as tipologias de produtores. Mas como fazer um produtor pouco tecnificado e pouco capitalizado, com pouco dinheiro em caixa, absorver uma tecnologia disruptiva? Não vai ter como. Então, a gente tem que ter um mecanismo para galgar os degraus da tecnologia, iniciando com o que existe à pronta disposição dele, onde ele precisa fazer apenas um manejo interno, para ele conseguir aumentar a sua competitividade, aumentando a sua escala, posicionando melhor os seus produtos, dar um primeiro passo para uma tecnologia intermediária, para depois subir para as tecnologias mais avançadas. É árduo, mas eu acredito numa coisa que eu acho que eu vou deixar a bola pingando para a Daniela, para ela responder, porque o único jeito do pequeno produtor virar grande é se unindo. É por meio de cooperativas e iniciativas como ela elencou. Isso pode trazer novos mecanismos de renda para que ele se insira mais competitivamente no mercado tecnológico. Eu acho que, para mim, para o meu mercado, o grande desafio é capital. Então, eu fico pensando, a gente tem programas de governo como Pronaf, PAA, e são grandes programas, mas esses pequenos, eles não conseguem acessar esse crédito. Então, outro dia eu tive uma reunião com o Sicob, com o Banco do Brasil, e eles têm essa consciência que o pequeno não tem acesso a isso. É muito burocrático para esse tipo de produtor que a gente está falando, de áreas de baixo IDH. Então, a gente lançou um desafio para eles e a gente está criando agora, em conjunto, com 2 grandes bancos brasileiros, uma linha específica para esses produtores, com o nosso aval, obviamente, mas a gente conseguiu o primeiro crédito agora para essa cooperativa de mel, e é um projeto piloto que está andando. Então, o grande desafio é capital. É a gente conseguir desenvolver parcerias, se unir e ter acesso a esse crédito. E, obviamente, essas parcerias, que a gente tem um projeto de água que é feito junto com a Embrapa, tem uma questão muito, muito, muito forte, que eu até escutei algumas pessoas falando aqui. A questão climática é um grande desafio. A gente está falando da produção de mel e gergelim num sertão do Piauí,
que se você fura um poço artesiano lá, a água é extremamente salobra. Então, a gente fala, inclusive, de condição de vida dessas pessoas. É levar, a gente, em parceria com a Embrapa, conseguiu desenvolver um projeto de dessalinização, criação de peixe e quintais produtivos, que, além de complementar a renda desses apicultores, leva água potável para eles. Então, assim, os desafios são imensos, desde a questão climática até a questão financeira, mas não são intransponíveis. Eu acho que a gente só alcança esses desafios a partir de parcerias. É a gente parar de se enxergar como diferente e enxergar como um todo, como uma coletividade. Bien, no me contestaron mucho la pregunta que yo les hice, pero hablaron cosas muy interesantes. Realmente yo creo que tenemos un gran desafío. La economía colaborativa, la economía institucional, la economía de las cooperativas, en realidad, me parece que es un lindo desafío para productores pequeños y medianos. Uruguay tiene un porcentaje de negocio cooperativo en el agronegocio importante. Pero, a ver, a mí me parece que hay dos cosas muy relevantes. La primera es la transparencia de los mercados. Me parece que la integración de las cadenas ha demostrado ser más importante aún que la propia organización. Y la segunda es el tipo de organización. Yo creo que los sistemas cooperativos vienen evolucionando fuertemente hacia cooperativas de nueva generación. Me parece que nosotros hemos tenido dificultades en ese sentido, porque ¿qué sucede con las cooperativas abiertas? Las cooperativas abiertas no logran retener capital, porque si una cooperativa es un sistema en el cual yo puedo entrar y salir cuando quiero, es muy difícil que capitalice esa cooperativa. Por lo tanto, tienden a invertir solo con créditos, y en realidad en los momentos buenos se trasladan los precios o las mejoras de productividad, etcétera, a los productores, y la cooperativa queda con esa variabilidad normal que tiene la economía de estos sectores, quedan con dificultades para afrontar esas situaciones. A mí me parece que hay un gran desafío en eso, en los sistemas cooperativos, y hay un gran desafío en compartir información para mejorar la productividad. Yo creo que ahí tenemos otro gran núcleo de problema, que es transferir entre los productores las mejoras potenciales de la tecnología, de la productividad y de del propio trabajo, de la mejor manera de competir y de hacer mejor el negocio que hacemos. Parece que ese es un gran trabajo por delante que tenemos. En general le hemos dado demasiado la responsabilidad al Estado y a los organismos de investigación y de transferencia. Me parece que es hora de generar más responsabilidad del sector privado, de los propios actores, y yo creo que nada es más importante en la educación de las personas y de la sociedad que hacerse cargo de uno mismo. Y eso creo que las medidas de política deberían tender a eso también. Y creo que esto que hemos estado conversando con ustedes es un lindo ejemplo, y les agradezco mucho. Creo que estamos bien de hora, que hemos cumplido razonablemente con el horario, y creo que es hora de ir a almorzar. Gracias a todos por estar, y gracias a ustedes por su colaboración. Obrigada. Y los contenidos que fueron muy importantes. Obrigada.